Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Quando os irmãos vão entrando, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos o novo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de culto, por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui, meu Deus. Deus de amor, Deus de graça, te exaltamos pela tua infinita misericórdia e graça. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa, Pai, abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus, aleluia, ao aprendermos a tua palavra, o Senhor possa quebrantar os nossos corações, de modo que nós possamos, ó Deus, aplicar, ó Deus, a tua palavra, como disse o salmista, ó Deus, a tua palavra escondida no teu coração, para me pegar contra ti. Assim, ó Deus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor, ó Pai, faça-se presente neste lugar, e que o Senhor possa, na vida de cada um que venha ouvir a tua palavra, possa, ó Deus, se render aos teus pés e reconhecer a grandeza do Senhor. Meu Deus, nós oramos agradecidos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ouvir um louvor nessa noite pela nossa irmã Cristiane. Louvado seja Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus.
capítulo 6, capítulo 2, perdão, do versículo 9 ao 11, nós iremos ler nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vimos na semana passada a humilhação de Cristo Jesus. Hoje nós iremos ver, aleluias, a exaltação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, semana passada nós vimos que Jesus, ele sendo Deus, se colocou em forma de servo, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Só que nós vamos ver que esse estado era passageiro. Nós vimos que Jesus, através disso, ele mostrou também que os seus discípulos, os seus seguidores, era também para seguir esse mesmo exemplo, de que nós não vimos para ser servidos, mas vimos a este mundo, nascemos para o cumprimento de um propósito, sendo esse propósito servir. Nós vimos também que Deus enviou seu Filho e ele descendo à terra, aleluia, ele continuou sendo completamente homem, ele continuou sendo completamente Deus e tornou-se completamente homem para cumprir o seu ministério. E nós vimos que ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, e como homem ele ir para a cruz e ressuscitar ao terceiro dia para nos salvar. No entanto, esse estado de humilhação, ele foi temporal. Eu já quero adiantar para nós, para a igreja, que o nosso estado aqui também será temporal. A Bíblia diz que nós somos forasteiros neste mundo. Aleluia. Então, mediante ao que nós acabamos de ler, diz o versículo 9 que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então nós vemos aqui, assim como nós vimos na semana passada, 5 verdades sobre a humilhação de Cristo, nós também veremos hoje 5 verdades sobre a exaltação de Jesus Cristo. Aleluia. E nós vamos destacar aqui como sendo a primeira, que essa exaltação é uma obra de Deus. Amém? Essa exaltação, assim como humilhado, se humilhou, foi exaltado. Algo interessante, que o caminho da exaltação passa pelo caminho da humilhação. E eu quero fazer um adendo para nós aqui, que como seguidores de Cristo, por que muitos largam o ministério, por que muitos não permanecem? Porque para o caminho da exaltação existe o caminho da crucificação, existe o caminho da humilhação. Louvado seja Deus. Então, até irmãos, este estado de exaltação passa-se pelo caminho da cruz, passa-se pelo estado da cruz. O próprio Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para chegarmos ao estado de exaltação, tem o caminho da humilhação, tem a estrada da cruz. Louvado seja Deus.
a Bíblia, louvado seja Deus, que lá em Lucas 14, versículo 11, em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz também que aquele que se humilha é exaltado, humilhado será exaltado. A própria Bíblia diz, e como diz o ditado, para não ficar nas nossas palavras, ou seja, para não ficar nas palavras de Jesus, ele sofreu isso. Amém? Para ele chegar no seu estado de exaltação, ele passou pelo caminho da humilhação. E não é diferente com os seus seguidores, com o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Por causa desse sofrimento, irmãos, aleluia, por causa da morte de Jesus, nós recebemos a promessa. Louvado seja Deus. Está lá em Hebreus 1:3. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela sua palavra, depois de ter feito a justificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja Deus. Então, essa promessa que nós recebemos, ela passou pela cruz, ela passou pelo caminho da cruz, da humilhação, para que nós fôssemos justificados. Amém? Então eu creio, ser justificado, né? A Bíblia diz que justificação foi o que Jesus fez por nós, foi nos apresentar a Deus como justos, não pela nossa obra, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez. Quando Deus olha para nós, quando Deus vê o cristão convertido em Jesus, Ele vê um homem justo, não pelo que ele fez, mas porque Jesus fez. Então, porque Jesus fez isso, porque Jesus passou pelo caminho da humilhação e foi exaltado, é por isso que hoje nós somos justificados. Aleluia. E porque Jesus passou por este caminho da humilhação, hoje, como diz em Hebreus, ele assenta-se à direita da majestade de Deus nas alturas. E não é diferente com o seu povo. Louvado seja Deus. Então, continuando, Deus não deixou Jesus Cristo na sepultura. Por isso, esse primeiro ponto é que Deus, a exaltação de Cristo é a obra de Deus, porque Deus não o deixou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então, como Deus prometeu ao seu Filho que ele voltaria e se assentaria com ele novamente, para depois de haver justificado, isso é cumprido, é provado, porque Jesus não ficou lá. Já vi alguns irmãos pregando e dizem, que aqueles que são sábios ou que são considerados como pessoas muito importantes, você vai no túmulo deles, eles ainda estão lá, os restos mortais. Porém, de Jesus não está. Porque assim como ir para a cruz era um projeto, um plano de Deus, também exaltar a Jesus, tirá-lo da morte, também era um projeto, também era um plano de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Da mesma forma que ele foi envergonhado, como a Bíblia diz, ele também foi exaltado. Deus Pai o glorificou, mas eu quero ler com os irmãos Atos 2, versículo 33. Diz assim: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, foi a promessa de Deus sendo cumprida, de também exaltá-lo, aleluia, de sentar Jesus Cristo à sua direita, à destra do seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Como a Bíblia diz, Deus deu ao Senhor Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso mostra para nós, irmãos, que Jesus Cristo, como nós vimos anteriormente, Ele se entregou, Ele se humilhou, Ele não foi, como posso falar, Ele não foi capturado, não foi mataram Ele não porque o capturaram, mas Ele se entregou. Não foi por causa que Judas o traiu, nós vimos isso semana passada, mas porque era o plano, mas também como era o plano de exaltar a Jesus Cristo, como Deus fez e cumpriu, louvado seja Deus, dando autoridade para julgar, o fez Senhor dos vivos e dos mortos. Está lá em Mateus, perdão, aqui no capítulo 5, 27 de Mateus, e também em Romanos 14, versículo 9. Fazendo-se Senhor dos vivos e dos mortos. Nós vamos ver aqui mais para frente que a própria Bíblia diz que todos chegarão diante de Jesus, todo joelho se dobrará diante de Jesus, mas nós vamos ver mais detalhadamente mais para frente. Ou seja, quando Jesus Cristo cumpre a obra redentora na cruz, que Ele ascende aos céus, Ele assenta-se à direita de Deus, Deus o exaltou sobremaneira. Isso significa, irmãos, aleluia, que quando Ele subiu, essa exaltação, nós vamos ver que não tem comparação. Não há, nós vamos ver de onde Paulo extraiu essa palavra. E que Jesus Cristo, Ele não ficou abandonado, Quando Ele disse para o Pai, por que me desamparaste? É porque Ele estava levando a minha e a sua culpa. E não foi de graça. Nós recebemos de graça e não foi de graça. Aleluia. Mas cumprindo isso, Deus também cumpriu essa exaltação. Então nós vimos, irmãos, que foi o projeto de Deus, foi o propósito de Deus exaltar a Jesus. Deu toda a autoridade a Ele para julgar, ser Senhor dos vivos e dos mortos, ser acima de todos os principados e potestades. Está lá em Efésios capítulo 1, e também ser cabeça da igreja, também está em Efésios. Então nós vemos aí já o plano de Deus, nós vemos que a obra de Deus sendo cumprida perfeitamente, sendo exaltado o seu Filho. Amém? Louvado seja Deus. E aqui em segundo, irmãos, só para completar, porque Jesus, Ele se humilhou, é que foi exaltado. Então entenda isso, irmão, não é uma simples frase. Ele foi exaltado porque Ele foi humilhado. Não existe um cristão que diz que Deus o exaltou se antes Ele não se humilhou, Às vezes as pessoas falam assim: olha, você está muito frio. Como você dá uma resposta dessa diante de um fato simples? Porque não há caminho da exaltação sem antes passar pelo caminho da humilhação. O cristão que se nega a isso, ele está negando a obra de Deus. O cristão que se nega essa humilhação, dizendo: olha, eu sou filho de Deus, como eu vou passar por isso? Infelizmente eu tenho que te dizer que você ainda não é filho, você é criatura. Porque o Filho de Deus, ele compreende que assim como Jesus, para ser exaltado, ele passou pelo caminho da humilhação, o caminho da cruz, também nós temos que passar. Mas entenda uma coisa: não é a sua obra que te salvou. Esse caminho da humilhação é se colocar como forma de servo, cumprindo o chamado de Deus. Paulo fala em Atos 20, 24, diz assim: olha, porque nada tenho como precioso nessa vida para mim mesmo, senão que eu cumpra o ministério e o chamado que o Pai preparou para mim. Amém? E aí nós já vemos acompanhando desde o início a carta de Filipenses, que grandes coisas Paulo passou para cumprir esse ministério. E Paulo tinha essa ciência que para chegar no caminho, para chegar à exaltação, como Jesus, tem que passar por essa humilhação. Por que humilhação, eu digo, irmãos? E não é pela sua obra de humilhação que você é salvo. Porque o homem tem
se rebaixar aos outros. Só um exemplo aqui, irmãos, eu até dei um exemplo hoje pela manhã, quando eu ministrei na igreja de minha irmã. Quando as pessoas, eu não quero falar de política, mas quando as pessoas falam assim, vão comentar sobre o Lula, vão sempre dizer, o ex-presidente, no fundo ele também não quer perder esse status de que ele era ex-presidente. Ele já deixou, ele não é mais, ele já passou. No meu regime democrático ele não é mais, ele não exerce mais essa autoridade. Ser chamado de ex-presidente não faz ele ninguém diferente do que ele é, não lhe dá autoridade. Amém? Então o homem ele tem, aleluia, este ego dentro dele e que precisa ser quebrado, e é quebrado quando ele reconhece a obra de Jesus Cristo e passa a viver como Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, continuando aqui, irmãos, o segundo ponto, que a exaltação de Cristo, ela é uma exaltação incomparável, como eu disse, por ela ser uma obra de Deus. Versículo 9 diz, por que ela é uma exaltação incomparável? A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, e a palavra sobremaneira, irmãos, ela vem do verbo grego hiperhipson. Só aparece aqui em todo o Novo Testamento, só aparece aqui neste versículo, que só pode, irmãos, e que só foi aplicado a Jesus Cristo, que significa o quê, irmão? Significa como uma forma de super, A Bíblia diz que para o homem, para nós, que o humilhado será exaltado, mas Cristo foi super exaltado, foi uma exaltação maior do que qualquer homem poderá ter. Amém? Então Paulo está deixando bem claro isso, que Jesus Cristo, Deus o exaltou sobremaneira, porque nós vamos ver mais para frente, aleluia, que Jesus, como Deus, demonstrou essa exaltação. Louvado seja Deus. Amém? Vou usar uma palavra aqui, eu espero que os irmãos entendam que essa exaltação é uma exaltação que ela é transcendentemente gloriosa, porque ela transcende a naturalidade humana, ela transcende a compreensão do homem, chegando-se apenas ao entendimento completo do Pai. Amém? Glória a Deus. É uma exaltação que transcende o entendimento humano. Aleluia. Ela vai mais alto que qualquer compreensão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz, eu quero ler em Hebreus 7, versículo 26, para que a gente compreenda. Versículo 26, diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amém? Então veja que aqui o autor está dizendo que nós precisávamos desse sumo sacerdote, que é exaltado acima dos céus. Ou seja, é uma obra que não era possível para o homem, porque o homem, ele é falho, ele é pecador, está nele, aleluia, essa essência de pecador, e ele só vai ser regenerado totalmente com o corpo glorificado em Cristo, regenerado nós somos, a Bíblia diz, mas o corpo glorificado que tirará de nós essa possível corrupção, só quando Cristo vier nos buscar, como diz lá em Coríntios, que esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então não era possível para o homem. Amém? O homem não poderia, aleluia, ter essa humilhação de Cristo e redimir outro homem, porque ele também não era capaz de ter essa exaltação acima dos céus, porque ele provou a corruptibilidade. Amém? Glória a Deus. Então, para nós entendermos, essa exaltação de Cristo está acima do nosso entendimento. Louvado seja Deus. Aleluia.
que o seu nome, a Bíblia diz, está acima de todo nome. E é por causa desse nome, irmãos, que a igreja hoje, ela está de pé, ela caminha, louvado seja Deus, para o céu. A Bíblia diz que tudo o que fazemos, devemos fazer em nome de Jesus. Isto é um sinal claro da exaltação de Jesus Cristo. Porque ninguém se achega a Deus se não for por Jesus. Então esse nome está acima de todo nome. Louvado seja Deus. Ninguém consegue se achegar ao Pai se não for por Jesus. Ele diz lá em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai porque Ele agora está em Deus. Ele agora retomou a sua glória. Ele diz em João 17, versículo 5: Pai, dá-me de volta a glória que eu tinha antes de ti. E agora Ele tem, por isso Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se achega a Deus se não for pelo nome de Jesus. Você pode ser bom, você pode entregar o seu corpo para ser queimado, você pode vender todos os seus bens, mas se não for por Jesus, você não se achega a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um sinal claro da glória que Deus deu ao seu Filho, da exaltação do Filho de Deus. Nós vamos ver, aleluia, a glória de Deus. Eu disse antes, não sei para quem eu disse, que pessoas estavam comentando sobre adorar a Deus, a Jesus, né? Como se nós, exaltando a Jesus, nós não estaríamos deixando de exaltar a Deus. Amém? Só um ponto aqui, mas eu quero dizer que não tem como você e eu dizer que adoramos a Deus e glorificamos a Deus se não for por Jesus. Amém? Não tem como. Por isso que a Bíblia diz: eu posso temer a Deus, ser salvo fora de Jesus eu não posso. Isso não é possível. Tanto é verdade, em Atos vai contar a história de Cornélio, centurião. A Bíblia vai dizer que ele era temente a Deus, porém ele não conhecia o Evangelho. E Deus fez uma obra grandiosa, falando com Pedro, dando uma visão para que Pedro fosse lá e pregasse o Evangelho. Outro exemplo claro é a vida de Lídia, que nós vimos no início da carta. Ela também era temente a Deus, convertida ao judaísmo. No entanto, Deus fez uma obra grandiosa na vida de Paulo, para que ela ouvisse o Evangelho e ela pudesse estar aqui, aleluia, na igreja de Filipos. Amém? Então, irmãos, um motivo claro da exaltação de Cristo é que ninguém se achega a Deus, ninguém se chega ao Senhor se não for por Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, pelo nome de Jesus, os enfermos são curados, né? Os perdidos são salvos. Está em Atos 3, versículo 6, Atos 4, 12. E os cativos são libertos. E ponto mais importante, as nossas orações são respondidas. Mais um ponto eu quero destacar aqui: o nome de Jesus não é uma varinha mágica. Amém? Em que eu faço a minha oração e finalizo dizendo em nome de Jesus. Isso não significa que ela será respondida. Amém? As orações são respondidas em nome de Jesus quando entendemos e vivemos conforme a sua vontade. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala em 1 Coríntios, aleluia, em Colossenses 3,17, que nós devemos fazer tudo em nome de Jesus. Louvado seja Jesus, porque foi por causa dele, foi pela obra de Cristo que nós fomos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero aqui trazer aqui um exemplo dos irmãos de um período da igreja primitiva. Jesus ele chegou a ser denominado lá pelo termo grego Kyrios, que antes ele tinha 3 colocações, que significava amo ou proprietário
monetário, e também era dado o título aos imperadores romanos, e por último era dado aos deuses pagãos. Mas quando conheceram Jesus, esse termo foi dado a ele, porque era esse nome em grego, era a tradução para Jeová. Amém? Então, louvado seja Deus. Esse título chegou a Jesus pela sua obra. Amém? Por ele ser Jesus, por ele ser Deus e cumprir a obra, esse termo passou a ser aplicado a ele. Amém? Então aqui é só uma observação, que Jesus, ele veio cumprir um propósito, mas, aleluia, ele entendia o que ele vinha fazer, como eu disse antes, que era morrer, ressuscitar e nos justificar diante de Deus. Amém? Mesmo sendo chamado de Senhor, mesmo sendo reconhecido, e ele disse aos seus discípulos: disseste bem, eu sou sim Senhor e Mestre. E em seguida ele lava os pés dos discípulos, para exemplificar qual era o papel da igreja, qual era o papel dos seus. Amém? Então, mesmo ele tendo esse título e dizendo que era mesmo, ele destaca qual era o papel e como deveria ser a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Então isso foi só um detalhe, uma observação, para que nós percebamos que em todo tempo, aleluia, Jesus Cristo, ele era Senhor, ele era o Filho de Deus. Amém? Mas ele não deixou se desviar do seu foco. Louvado seja Deus. Amém? Então, a ênfase inteira no Novo Testamento e também, aleluia, nós sabemos que a Bíblia inteira ela trata de Jesus, ela trata da redenção, mas no Novo Testamento ela vai dar muito destaque ao senhorio de Jesus. Amém? Nós vemos que os judeus, os fariseus, os discípulos, quando iam ter com ele, sempre o chamavam de Senhor ou de Mestre. Alguns utilizavam esse nome a Jesus porque reconheciam assim, e outros queriam zombar de Jesus. Amém? Mas mesmo os que queriam zombar, isso diminuía quem era Jesus. Amém? Então aqui só uma observação: você está cumprindo o chamado do Senhor. Há pessoas que irão falar com você, muitas vezes com zombaria, mas não se importe com isso, porque da mesma forma Jesus também passou. Amém? E assim como ele foi humilhado e foi exaltado, a igreja também passará. Amém? Por este momento, Jesus diz em Mateus 5 que assim como perseguiram os profetas que viveram antes de nós, perseguiriam assim também o seu povo. Então isso não deve ser novidade do povo, isso não deve ser, aleluia, um ponto em que você deve se intitular mais crente do que alguém porque você passou por situações e hoje está de pé ou passará. Amém? Então, como eu disse antes, irmãos, eu quero aqui destacar que não é porque nós fazemos a oração e finalizamos em nome de Jesus que elas serão respondidas. Até porque, como eu disse, lá em Romanos 10, versículo 9, se não falha a memória, que somente aqueles que confessam e com o coração se crê é que passam a ser filhos de Deus. Amém? Quando confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, e nós passamos a viver como a Bíblia ensina, e como a Bíblia, o Espírito Santo nos manda a viver, é que agora nós passamos a ser filhos de Deus, e que agora Ele passa a ser de fato, para a nossa vida e as nossas orações serem respondidas, Ele passa a ser de fato o nosso Senhor. Amém? Ele tem não só apenas, irmãos, para nós, um título a dizermos ao final da nossa oração, mas nós temos que viver como filhos de Deus. A Bíblia diz, com
com a boca se confessa e com o coração se crê. Então há duas chamadas aqui. Aleluia. Há atenção para confessar e para crer com o coração. Ou seja, isso ser verdadeiro. Amém? E aqui eu quero fazer uma ilustração para os irmãos entenderem. Havia um homem rico que ele fabricava e vendia quadros históricos e muito famosos. Essa ilustração foi feita pelo pastor Hernandes Lopes. Esse homem, ele colecionava quadros, ele vendia, ele fazia, e ele era, vamos falar, um homem apaixonado por isso, pelos quadros. E certa vez um filho dele viajou com um amigo, e esse filho dele morreu, e esse homem ficou muito abatido. E esse amigo do filho dele, sabendo que ele estava muito abatido, ele faz da sua maneira um quadro do filho dele, do Senhor, e envia para ele. E quando esse homem recebe seu quadro, o quadro do filho dele, ele se alegra, ele fica feliz, se emociona, e ele pintura o quadro junto com os outros do seu filho. E ali ele chama o seu mordomo, e ali ele faz um testamento para que fosse leiloado esses quadros. E aí, quando ele morreu e esse leilão foi feito, o mordomo começou o leilão. O primeiro quadro, o primeiro a ser oferecido, foi o quadro do filho dele. E ali ninguém se interessou, não estava se interessando pelo quadro do filho dele, porque não era um quadro artístico, sabe? Não era esses quadros, eu não entendo de quadro, então, mas no termo lá não era um quadro artístico que chamasse a atenção de outros artistas. Até que no momento, um homem comprou o quadro do filho dele. E ao momento que esse homem compra, o mordomo ali encerra o leilão. E ao momento que ele encerra o leilão, as pessoas ficaram ali meio chateadas, conversando entre si, reclamando. E ali o mordomo pega e diz: no testamento, o meu senhor disse que aquele que comprasse o quadro do meu filho tinha todas as coisas, tinha todos os dons. Amém? Então o que ele quer dizer aqui, irmãos? Quando temos Jesus, quando cremos em Jesus, nós temos tudo. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino, e as coisas serão acrescentadas. Me busquem primeiro e vocês terão todas as coisas. Só que hoje está acontecendo o inverso. As pessoas estão querendo a beleza das outras coisas, mas não estão querendo Jesus. Ou estão querendo o que Jesus pode oferecer, mas não estão querendo Ele. No entanto, a Bíblia afirma categoricamente que não pode ter Deus, não pode ter as bênçãos de Deus sem ter a Cristo. Pode até parecer que tem, porque o salmista vai dizer: não se alegre, ou não se entristece também pela riqueza do ímpio, porque a riqueza do ímpio é passageira. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui é isso, irmãos. Não tem como nós termos as bênçãos dadas por Deus sem Jesus. Amém? E quando diz em Mateus 6, fala sobre o comer, o vestir e o viver. Ou seja, o comer e vestir, irmãos, está ligado a toda a vida humana. Nós trabalhamos para nos sustentar, Ou seja, todas aquelas coisas que foram escritas no capítulo 6, o Pai disse que nos daria, porque Ele conhece o que nós precisamos. No entanto, nós estamos muitas vezes ocupados demais, buscando as outras coisas. Amém? E aqui, meu ponto, que eu quero chamar a atenção dos irmãos e de você que está assistindo, é que não espere ouvir de Deus no grande dia, que você buscou as coisas aqui. Assim como aquele homem, aquelas pessoas ficaram surpresas, porque não seria leiloado os outros quadros. Não, eu quero chamar a sua atenção para você não se surpreender quando você tiver essas outras coisas aqui, mas não receber o céu como recompensa, não receber a glória como recompensa. Louvado seja Deus. Amém? Tem um terceiro ponto aqui. Nós vimos o primeiro ponto, é que a exaltação de Cristo é uma obra de Deus, e a exaltação de Cristo é a exaltação, aleluia, incomparável. O terceiro ponto é
exaltação de Cristo é uma exaltação, irmãos, que exige rendição de todos. Amém? Nós conhecemos Jesus, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Mas, irmãos, nós vamos ver alguns pontos aqui, aleluia, em que isso terá um fim. E terá um fim, aleluia. E o propósito de Deus, também a vontade de Deus, a Bíblia diz que Jesus queria que todos fossem salvos. Mas infelizmente nem todos vão ser. Nós vamos ver aqui mais para frente. Então, a glória de Jesus, irmãos, a sua glória e a sua exaltação será, irmãos, através também de uma rendição de todos. Todos se renderão aos pés de Jesus. Nós vamos ver mais aqui, aleluia. Todos os setores, todo o universo, todos se dobrarão diante de Jesus. Então entenda bem, quando a Bíblia fala de exaltação, é uma exaltação, nós já acabamos de ver, é uma exaltação sobremaneira, que todos se dobrarão diante de Jesus. Aleluia. E aqui um ponto interessante, irmãos, que tanto a criação de Deus, né, vamos falar dos seres angelicais, como a igreja, se regozijarão em exaltar a Cristo. Preste atenção, a igreja se regozijará, se alegrará em exaltar a Cristo. No entanto, irmãos, os que forem condenados farão e reconhecerão com profunda tristeza. Amém, irmãos? Todos, quando a Bíblia diz que todos serão, e todos se dobrarão diante de Jesus Cristo, e todos reconhecerão a glória de Deus. Amém? E a adendo aqui é que a igreja que fará isso exaltará, reconhecerá alegremente, mas infelizmente aqueles que forem condenados farão isso, irmãos, com profunda tristeza. Mas se farão, porque isso foi uma promessa de Deus. Assim como Deus teve a promessa de Jesus se humilhar e ir para a cruz, também aqui todos se dobrariam, também se cumprirá. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, irmãos, a igreja diz, nós dizemos sempre que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Nós declaramos, a igreja prega. Quando eu digo a igreja, não estou limitando, eu sempre quero destacar que não estou limitando as paredes, mas a cada um nessa terra que crê e professa a fé em Jesus, está declarando que Jesus é o Senhor. Amém? Por enquanto a igreja está dizendo isso, mas chegará o dia em que todos dirão e todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus vir, irmãos, diz o versículo 10 aqui, né? Louvado seja Deus. Deixa eu abrir aqui novamente. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, esses três mundos, irmãos, se dobrará aos pés de Jesus. Amém? Esses três mundos se dobrarão: o céu, a terra e o inferno. Louvado seja Deus. Mas todo joelho se dobrará. Amém? Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Como eu disse antes, quando ele relata que os céus, fala da igreja e dos seres angelicais. Quando fala da terra, dos homens que ainda estarão, e do inferno, dos satanás, dos seus demônios, aqueles que forem condenados. Louvado seja Deus. Mas como eu disse antes, eu quero destacar que com grande júbilo, com grande alegria, a igreja se dobrará. Amém, irmãos? Imagine que nós já nos dobramos hoje aos pés de Jesus com alegria, mesmo vivendo ainda no mundo caído, no mundo onde a Bíblia diz que é jaz do maligno. Nós fazemos isso hoje, reconhecendo a glória de Deus. Agora imagine por um instante você fazendo isso, vendo
rendendo glória a Deus, nós ajoelhando-se diante dele. Eu creio que com grande alegria nós faremos isso. No entanto, volto a dizer, aqueles que forem condenados farão isso, irmãos, com grande tristeza, com profunda tristeza. Porque, fazendo aqui um parênteses para a parábola do rico e Lázaro, é só uma pontinha, só uma simbologia de como ficará. Amém? Exemplificando como seria, ou como será, ou como talvez será a expressão daqueles que forem condenados. Aleluia. Como o versículo diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Né? Agora preste atenção. Toda língua vai confessar, mas nem todos serão salvos. Amém? Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, mas nem todos serão salvos. Amém? Quando eu falo para os irmãos, quando formos falar de Jesus para alguém, não queira aliviar o Evangelho. Aliviar o Evangelho, irmãos, ou como se fosse não pegar pesado para a pessoa, você não está fazendo um favor para ela. Você talvez esteja querendo evitar ali um confronto, mas você não está sendo amigo dela de verdade. Porque você precisa mostrar a condição que a pessoa está, no momento para onde ela vai. E para a condição que Jesus, através da cruz, pode colocar a pessoa. Porque, irmãos, de qualquer forma, ele vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas a nossa oração, o trabalho da igreja, é fazer com que ele e ela reconheçam na posição de salvo. Amém? Louvado seja Deus. Dos irmãos que estão aqui, se tiver alguma dúvida, ou se não ficar algo claro, pode perguntar. Amém? Glórias a Deus. Então, continuando, irmãos, essa exaltação será e exigirá a rendição de todos. Amém? Tem duas perguntas aqui. Primeiro é como saber o propósito de Deus para a minha vida e como ter a certeza que serei salvo. Amém? A pergunta de como saber o propósito de Deus para a nossa vida, ela é um pouco fora aqui desse contexto que a gente está estudando, mas assim, o primeiro lugar para entender é que Deus desenvolveu talentos, deu talentos para nós. Ou seja, deu chamados para que cumpramos esse chamado. Amém? Em segundo lugar, para que a gente venha saber, é através da nossa prática de busca a Deus. Né? Os irmãos sempre falam de devocional, que é o que? Você diariamente, ou do momento que deve ser lendo a Bíblia, não só ler de forma de estudo, mas você separar momentos para que você possa buscar a Deus. E nesse momento de buscar a Deus, orando, lendo a Bíblia, adorando a Deus através de louvores também, mas sendo uma prática cotidiana. Para quê? Porque isso fará com que nós quebrantemos o nosso coração. Amém? Porque você vai ter mais, como posso colocar? É como se você estivesse mais sensível a ouvir a voz de Deus, a entender a voz de Deus na sua vida. Amém? E através disso, não é você que vai entender e vai estar, é Deus que vai colocar. Amém? E você vai entender que foi Deus que colocou. Um exemplo disso é que há uns anos atrás eu tinha certeza que o meu chamado era ser guitarrista de um grupo do louvor da igreja. E eu ia lá, estudei um pouco de música e tal. E eu achava que era. Só que, graças a Deus, através dos irmãos, através dos líderes,
foi nos incentivando a buscar Deus, a ser cristão de verdade. Porque às vezes, como eu disse, é mais novo falar por mim, a gente não se sente tanto a responsabilidade de conhecer a palavra do Senhor como pastor, como obreiro e tal. Só que quando você vai buscando a Deus, Deus vai colocando em você, amém? Deus vai colocando você diante do chamado. Um exemplo que nós estamos aqui falando de Paulo, né? Paulo, ele aprendeu a lei, né? Ele fala que ele é hebreu dos hebreus, estudioso e zeloso da lei, amém? E ele, sendo zeloso da lei, serviu também no seu chamado para reconhecimento também de quem ele era. Por quê? Ele também, ser conhecedor da lei, ser zeloso a ponto de matar cristãos, isso serviu também de prova da sua conversão. Porque algumas vezes nas cartas, ele precisou defender o seu apostolado. Amém? Então aquilo que a gente vive, que a gente vai vivendo, conforme a gente vai aprendendo e vivendo, compreendendo a palavra do Senhor, Deus vai nos colocando. Por que eu digo isso, irmão? Porque você não vai retroceder a esse chamado. Amém? Alguns anos atrás, para mim estar aqui, misericórdia, eu não tinha a mínima coragem de tanta timidez, amém? Mas por mais que tenha problemas, você e Deus vai saber, amém? Eu espero ter esclarecido um pouco, mas como eu disse há muito ponto, a gente teria que entrar em outros assuntos, mas em primeiro lugar, nós começarmos a meditarmos na palavra do Senhor, de forma e clamando, orando a Deus, para que Deus nos faça entender, amém? E aí Deus vai nos colocando diante do chamado. Quem me conhece um pouco mais intimamente, sabe que nunca foi desejo meu exercer a função de dirigente de igreja ou de pregar, né? Porque eu tinha, como eu disse antes, era muito tímido. Mas quando Deus vai fazendo, Ele vai preparando, amém? E à medida que Ele coloca, você vai saber que você não é capaz sozinho. E eu particularmente, irmãos, esse é um ponto que eu vi particularmente, porque como Deus fez na vitória de Gideão, amém? Com 300, quando eles entraram em Canaã, que viram gigantes, mas Josué e Caleb disse: a terra é boa, vamos entrar. Assim como eles entenderam que não foi eles que venceram, quando você começar a reconhecer o seu chamado, o primeiro ponto que eu creio, né, falando particularmente por esses exemplos bíblicos, é que você vai entender que você sozinho não é capaz de realizar. Aí você vai começar a entender: não, é verdade, Deus está comigo aqui. Porque quando você achar que você é capaz de realizar, porque não é tão de Deus assim. Porque o chamado é de Deus, não é seu, não é meu. Amém? Glória a Deus. E a segunda pergunta aqui: como ter certeza que será salvo? Aleluia. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus, que é mediante o sangue de Cristo. Eu não posso dizer que alguém é salvo, não posso ter a certeza. Nós podemos enxergar alguns pontos que comprovam, que começam pelas atitudes, amém? De uma pessoa. Isso falando de alguém reconhecer se outro é ou não. Mas, como diz em Romanos 10, 9, com a boca se confessa e com o coração se crê. Se nós de fato confessamos e cremos com o coração, você já pode concluir ser salvo. Amém? Só que, como posso falar, a caminhada cristã vai demonstrar se você crer ou não. Amém? E aí é você e Deus que vai saber disso. Por que parece que não é tão respondida a pergunta assim? Porque é pessoal. Amém? A gente, como eu disse, a gente pode apontar através das ações das pessoas. E o primeiro delas é passar a servir. Amém? Como Jesus fez, como Paulo fez e como diversos outros irmãos fez. E quando nós começamos a não pensar só em mim, você vai começar a entender que você está cumprindo um princípio bíblico. Amém? Entendendo que você creu
que você é justificado. A Bíblia diz que a forma de você ser justificado é crer. Se eu creio, eu sou justificado. Mas vai saber disso é a lei de Deus, amém? Eu não posso saber por você e nem você pode saber por mim, amém? Isso é pessoal, nosso dever é pregar, né? E viver conforme a palavra do Senhor, amém? Mas como eu disse, a vida da pessoa vai demonstrando se ela é, amém? Lembra que Paulo disse, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, no capítulo 1. Paulo diz aqui, olha, capítulo 1, versículo 20: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. O que ele está dizendo aqui, a gente já viu antes, é que ele pregava o Evangelho, amém? Ele pregando o Evangelho, aleluia, ele estava dizendo, não ser envergonhado é ele não retroceder, amém? Ele não estava dizendo que o nome do Senhor seria envergonhado. Sabe, muitas vezes a gente diz que algumas pessoas envergonham o nome do Senhor por algumas atitudes, né? Mas Paulo está chamando a atenção para um ponto diferente aqui, né? Quando ele diz não ser envergonhado, é ele não retroceder, né? Ele retrocedendo, é ele dizendo assim, não, eu vou ser envergonhado se isso acontecer, porque até aqui eu defendi o Evangelho, e eu creio que Deus vai me fortalecer, o que ele diz? Mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu conselho. Eu não vou desistir, amém? Isso prova que ele está vivendo, demonstrando que ele crê, e por isso ele foi salvo, justificado, amém? Aí também, irmãos, como eu disse, que a vida da pessoa vai demonstrar, isso não é uma regra. Por que não é uma regra? Porque o ladrão da cruz, ele não teve obra alguma, e aí entra no outro galardão, e aí um galardão, e aí já é outro assunto, amém? Glória a Deus. Mas não chega lá em outras exposições, amém? Mas voltando aqui, espero ter pelo menos aí dado um norte de esclarecimento, amém? Quarto ponto, na verdade, é que a exaltação de Cristo é uma, como eu disse antes, é uma exaltação proclamada por todos. Versículo 11 diz, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, lembra que antes a gente viu que todos reconhecerão, que todo joelho se dobrará, e mais nem todos serão salvos? Obrigatoriamente, todo joelho vai se dobrar, e obrigatoriamente, irmãos, todos irão proclamar a Jesus Cristo. Todos irão, aleluia, dizer que Ele é o Senhor. Irmãos, isso é profundo, louvado seja Deus. Todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Hoje nós vemos pessoas que, pelo dinheiro, pela fama, pela importância, pela influência que elas têm, elas se acham poderosas, irmãos. Elas se acham que são melhores do que alguém, porque tem dinheiro. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, imagine, compreenda, todas essas pessoas vão se curvar e vão confessar quem é Jesus. Sabe aquele que diz hoje que zomba, que não crê? Eles vão confessar, amém? Porque é propósito de Deus, assim como foi, eu disse antes, que era propósito a humilhação, também é propósito a exaltação. E essa exaltação vai ser proclamada, irmãos, por todos. Todos vão ter que admitir e confessar. Apocalipse 5:13, eu quero ler para os irmãos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar,
e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Louvado seja Deus. Todos terão que confessar. E confessar não é só dizer, na verdade, todos vão confessar que Ele é Senhor, que Ele é o Cordeiro, e que a Ele é a honra e a glória para todos sempre. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Um outro ponto mais interessante é essa confissão. Não é um por um que vai se apresentar como num atendimento na sala de médico. Sempre e sai não. Essa confissão será pública e universal. Amém? Quando a Bíblia diz que Deus exaltou sobremaneira, irmãos, é sobremaneira mesmo. Glória a Deus. Pense, todos confessarão, todos se dobrarão publicamente e universalmente. Aleluia. Glórias a Deus. Aí você me pergunta, como será, irmãos? Aí é demais, né? Como será colocado lá, digamos assim, essa reunião? Aí não tem como a gente imaginar por quê. E aí eu sempre digo, a partir do momento que o homem caiu, o seu raciocínio ficou prejudicado. Ele continua raciocinando, mas agora está prejudicado, a ponto dele não compreender todas as coisas celestiais. Amém? Basta a gente pensar em algo infinito. A gente não sabe, fica indo, não tem. Ou seja, isso isso é resultado da queda do homem. Amém? Ele só vai ter mais, vamos dizer que é igual a Deus, né? Mas ele só vai ter um racionamento, uma razão melhor que essa quando novamente ele se achegar a Deus. Amém? Então por isso que o homem tem dificuldade de pensar, de raciocinar alguns pontos que fogem do raciocínio lógico do homem. Amém? Por que o ateu muitas vezes ele não crê em algumas coisas? Porque ele acha que ele está pensando logicamente, mas na verdade não está. Porque eu sei que é para outro assunto, em outro momento, mas dá para a gente provar muitos assuntos bíblicos diversos através da lógica também, através da ciência, facilmente. Amém? Glória a Deus. Então, mas continuando aqui. Então essa confissão será pública e universal. Aleluia. Então, irmãos, todos se dobrarão diante de Jesus Cristo, daquele que se humilhou, mas foi exaltado. Amém? Imagine, aqueles que humilharam a Jesus, né? Não estou falando mal, digamos assim, porque como a gente viu na aula passada, nós também fomos motivos, aleluia, e nós também fatalmente fomos agentes da crucificação. Mas o que eu estou dizendo é, aquele que foi humilhado lá e pessoas zombaram, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, né? Terão que exaltar. Aquele que creu, mesmo tendo crucificado, mas que depois se arrependeu, ele vai uma segunda vez exaltar. Mas aquele que não creu, vai ter que exaltar. Glória a Deus, assim, pouco assim, meio alegre, porque é tremendo, louvado seja Deus. O mesmo Jesus que se humilhou, lembra que a gente viu no início, que o caminho da exaltação passa-se pelo caminho da humilhação, mas essa humilhação, essa exaltação vai acontecer. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Como eu disse, para reconhecer como salvo precisa crer, né? Então, todos se dobrarão, todos se humilharão, todos reconhecerão, mas nem todos serão salvos. Louvado seja Deus. Amém? Isso fala na segunda vinda, né? Quando ele vier, quando a igreja subir e quando diante do tribunal, a quinta razão, o quinto ponto da exaltação, tem um propósito estabelecido. Amém? Primeiro, está no versículo 11, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor,
Então, o primeiro ponto desse propósito da exaltação, amém? Então, tem dois fundamentos dessa exaltação. O primeiro é que todo o universo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Aleluia. Uma exaltação tem um propósito estabelecido. Deus não exaltou apenas entregando a sua glória novamente, amém? Lembra que ele deixou, tem até um louvor que diz: deixou sua glória, foi por amor, foi pura, amém? Ele não apenas teve a glória de volta, mas essa exaltação tem um propósito de que todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que a gente viu, parece que eu estou dizendo a mesma coisa, mas não é, amém? Tem um propósito estabelecido e todos terão que reconhecer, amém? Em primeiro lugar, que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, e está sentado à sua destra, aleluia. Por quê? Nós vamos ver, se a gente for analisar, quando a gente lê o Novo Testamento e a pregação dos apóstolos, nós vamos ver que a pregação dos apóstolos tem uma grande ênfase, aleluia, na exaltação de Jesus, que Ele é o Senhor, amém? Isso vai ser mais familiar quando a gente ter mais na prática de leitura do Novo Testamento, da pregação principalmente dos discípulos e dos apóstolos, amém? A gente vai ver que aparece, irmãos, mais de 600 vezes a palavra Senhor só no Novo Testamento, amém? Então há um propósito em reconhecer que Ele é o Senhor, amém? E eu quero ler aqui, eu quero pedir mais uma vez o celular da minha esposa. Eu não marquei aqui que é um texto muito extenso. Nós vamos ver aqui o porquê do propósito de reconhecer o Senhor. Aleluia. Olha os termos aqui que a Bíblia usa para mostrar o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor e que toda língua vai proclamar. Então pense nos termos, irmãos, e no privilégio da glória de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Messias, o Senhor, o primeiro e o último, o começo e o fim, o Alfa, o Ômega, o ancião de dias, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é chamado Supremo Pastor, Bispo das nossas almas. Ele é o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele é o Cordeiro imaculado. Antes da fundação do mundo, Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do céu, Ele é a luz da vida, a árvore da vida, a palavra da vida, o pão que desceu do céu, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus Emmanuel, Ele é a rocha, o noivo, a sabedoria de Deus, o nosso Redentor. Ele é o cabeça de todas as coisas, o amado em quem Deus tem todo o prazer. Meu caro amigo, Jesus Cristo é tudo isso para você, meu irmão. Amém? Então, entenda que quando Deus fala que vão reconhecer, não é uma simples ação. Amém? Então todos reconhecerão que Jesus Cristo é tudo isso. E eu quero chamar a sua atenção. Nós que confessamos e professamos a fé, Jesus é tudo isso para você, meu irmão. Pense nisso. Jesus é todas essas qualidades para você. Amém? Se Ele é, se você acha que é e não age, cuide de agir. Amém? Cuide de agir, porque se não fizermos isso, nós reconheceremos tudo isso, mas infelizmente não na condição de salvo, porque todos irão reconhecer e todos declararão que Jesus Cristo é o Senhor, porque esse é um propósito estabelecido por Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? E o segundo propósito, irmãos, que é
que havia uma pessoa que me perguntou por que eu falava muito do nome de Jesus. Porque a exaltação de Cristo Jesus é um propósito estabelecido para a glória de Deus. A glória de Deus é o fim último de todas as coisas. 1 Coríntios 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou quer que façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Irmãos, exaltar a Deus, fazer algo para a glória de Deus não é apenas vir aqui, eu pregar para você, ou eu louvar, ou eu fazer uma ministração de uma palavra. Isso não é apenas para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus é ser marido, é ser pai, é ser irmão, é ser vizinho, é ser funcionário, é ser patrão, é ser você como servo de Deus. Tudo que você fizer deve obrigatoriamente glorificar a Deus. Pense se as suas ações estão glorificando a Deus. Pense se as suas atitudes estão glorificando a Deus, porque Cristo mostra que toda a sua vida, durante o seu ministério terreno, glorificou a Deus. Ele mesmo disse: eu não vim buscar a minha própria glória, mas a glória de Deus. Agora eu pergunto mais uma vez para você: se Jesus Cristo for tudo isso para mim e para você, nós estamos glorificando a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Toda a obra de Jesus Cristo aponta para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos encerrando aqui, irmãos. Quero apenas, aleluia, até acabou. Aleluia. Por que Lúcifer, né? A gente sabe, não sabe, foi ali expulso do céu. Porque toda a glória é para Deus. Ninguém usurpa a glória de Deus. Jesus disse isso: eu não usou por usurpação ser igual a Deus. Paulo já tinha refletido sobre o pecado da vanglória. Por que a Bíblia diz que o exaltado será humilhado? Quando ele, por um só momento, quer pegar um pouco da glória. Sabe tem pessoas que fazem vídeo, eu não quero trazer esse ponto para cá, mas já viu pessoas ou coisas, né, que usaram coisas para de alguma forma desviar a glória de Deus? Pense quem fez isso e onde está agora. Você pode fazer tudo, você pode negar a existência de Deus, você pode dizer que crê, mas não viver, você pode fazer tudo, irmãos. Só que você vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E um outro ponto: quem, irmãos, usar de glória, querer usurpar a glória de Deus, infelizmente ele vai ser humilhado. Ele vai ser abatido. A Bíblia diz: mas abate e exaltado. Sabe qual é o problema, irmãos? É que às vezes as pessoas mostram o amor de Deus como se fosse, sabe, aquela, não posso usar aqui uma palavra, como se fosse algo sempre que você pode fazer o que quiser, você pode ver como quiser, e ainda assim, louvado seja Deus, vai chegar ao céu. Você vai ou não vai? Amém? Eu estou falando isso porque falaram para mim também. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos, principalmente nos dias de hoje em que estamos vivendo, período de pandemia, amém? Período de dificuldade. Isso é o amor de Deus, querendo trazer você de volta, querendo fazer você viver novamente na presença dEle, querendo novamente viver para glorificar a Ele. Amém? Glórias a Deus. Porque, irmãos, Jesus Cristo ele foi para a cruz, louvado seja Deus. É porque Jesus deixou bem claro, irmãos, porque ele foi para a cruz para a glória de Deus. Jesus ressuscitou para a glória de Deus. Amém? Se compreendeu isso? Os irmãos compreenderam?
Ir para a cruz, Jesus sabia, quando ele diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade, porque ele sabia que era a vontade de Deus e era para a glória de Deus, porque essa era a única forma, meu irmão, de trazer você novamente, de te reconciliar com Deus. E da mesma forma que Jesus foi para a cruz para a glória de Deus, ele ressuscitou, diz o final do versículo 11, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, se você hoje passa por uma dificuldade, é para a glória de Deus. Se você hoje está vivendo na bonança, amém, eu creio que Deus pode muito bem fazer isso, é para a glória de Deus, não se esqueça disso. Pessoas têm a mania de quando está, eu sei, é o homem, é o pecado. Paulo diz: quando eu tento fazer o bem, o mal já fiz, mas eu luto contra isso todos os dias. Aleluia. Mas não queira viver para a glória de Deus apenas quando está ruim. Renda glória a Deus quando ficar bom também, irmãos. Amém? Jesus foi para a cruz, para a glória de Deus, mas quando ele ressuscitou também, a glória continuou sendo para Deus. Amém, irmãos? Nós compreendemos isso. Aleluia. Eu espero que nós possamos compreender essa palavra, entender, aleluia, que o fim não é, eu sei que tem pessoas que pregam que você é o único bolacha do pacote, que você é o único Coca-Cola do deserto, e é por isso que Jesus morreu por você. Mas, irmãos, eu quero chamar a tua atenção para dizer que Jesus morreu por amor, sim, mas era porque você não conseguia sozinho. Nós vimos aqui que nós só chegamos a Deus por Jesus, porque o pecado que está em você era impossível de redimir. O pecado que está em mim é impossível me fazer bom diante de Deus. A única forma é a obra de Cristo. Então coloque ela em prática, creia e vive. Abandone, como eu sempre digo. E Paulo chama, mais uma vez, para a gente encerrar, Paulo chama a atenção para o pecado da vanglória. Abandone isso. Se humilhe. Amém? Louvado seja Deus. Sirva. Deseje servir. Amém? Glória a Deus. Como Jesus fez, como Paulo fez, como Pedro fez, como todos os outros fizeram. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Até aqui, palavra do Senhor. Que nós possamos compreender e possamos aplicar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite. Quero agradecer a você que assistiu, que está assistindo até aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar, feche seus olhos. Aleluia. E vamos pedir ao Senhor que possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, não estou dizendo que tudo isso é simples, é fácil, é tranquilo de realizar ou de viver. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Jesus Cristo deixou o Espírito Santo Consolador. E assim como Paulo viveu e outros irmãos, como eu disse, viveram, esse mesmo Deus que esteve com eles também está conosco, está com você. Louvado seja Deus. Amém? Senhor Deus querido e amado Pai, soberano Senhor, nós queremos nesta noite, em primeiro lugar, te glorificar, Deus, exaltar a sua grandeza, dizer que o Senhor é santo, 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 é poderoso, fiel, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Meu Deus, nessa noite eu quero, aleluia, agradecer a Ti, ó Pai, por nos permitir o fôlego da vida neste momento. Pai querido, Pai amado, eu te peço para cada irmão que está em casa, que talvez esteja triste ou abatido pela situação, porque já perdeu o emprego, ou está para perder o emprego, Senhor. Eu quero nessa noite chamar a atenção dele para dizer que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Tu és o dono de tudo, Senhor. Aleluia. E que está sentado à destra do Pai, e que tem domínio sobre tudo. Que o Senhor possa nesse momento, através do Espírito Santo, fortalecer esse irmão, essa irmã, neste momento que ela possa ser acometida agora no consolo do Espírito Santo, que ela possa ser alcançada pelo Senhor neste momento.
para a glória do Senhor, para a honra, aleluia, e poder do Senhor. Todo poder está em tuas mãos, Senhor. Aleluia. Por isso nós depositamos toda a nossa confiança em Ti, Senhor. Senhor, nós não confiamos em nós mesmos, Pai. Pai, nós não confiamos na nossa capacidade, nem no nosso intelecto, Senhor. Nem porque estudamos, nem porque fizemos qualquer outra coisa. A nossa única, aleluia, confiança está em Ti. Que foi porque foi o Senhor que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Então que cada um de nós neste momento, ó Pai, possa, Senhor, reconhecer que Tu és o Senhor Jesus, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje, para todos sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe.